Eu tô testando uma câmera nova. A primeira vez eu vou usar o papel corretivo da Yves Saint Laurent. Eu fico nervosa, gente, falando com vocês. Não ficou bem legal. Porque é sábado à noite, a gente usa os melhores produtinhos. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo de Arrume-se Comigo. E sim, eu já tô com a base, porque eu tinha começado a fazer o vídeo e não tinha conectado o microfone e tive que recomeçar. Mas enfim, só passei a primeira camada de base, não foi tão desesperador assim. Ainda tô me acostumando com essa nova câmera, porque... Por onde eu começo? Aliás, tem tanto tempo que... eu sinto que já faz tanto tempo que eu não converso com vocês, né, por causa da viagem e tal. Aliás, eu sinto... tem muita coisa para contar, pessoal, assim, dessa volta à rotina. Mas, enfim, vamos tentar organizar os pensamentos aqui para fazer sentido o que eu tenho a dizer para vocês. Eu tô testando uma câmera nova. Talvez você tenha reparado a diferença, talvez não sei. Bom, não era a minha ideia ter uma câmera nova para filmar esses vídeos de Arrume-se Comigo. Eu tenho ouvido o feedback de vocês. Aliás, eu tenho ficado muito feliz, porque quando eu comecei a fazer esses vídeos de Arrume-se Comigo, foi um teste, assim, que eu fiz e tal, porque eu gosto de maquiagem, eu gosto de me arrumar, eu gosto de estar conversando e tal, e eu não sei, mas assim, eu não sou, né, não sou especialista em maquiagem, não me considero nem assim tão boa e tal, é só porque, né, eu tenho mais de 40 anos, eu gosto muito de maquiagem, beleza, acho que eu posso compartilhar alguns dos meus truques, algumas coisas que eu faço, reviews de maquiagem e tal, e também receber informações de vocês sobre isso, mais uma conversa do que simplesmente tutorial, porque tutorial não tô aqui pra ensinar ninguém, porque, gente, eu não sei nem como é que eu sobrevivo aqui a essa loucura aqui que eu chamo de penteadeira. Mas, enfim, eu tô aqui doida procurando a minha base. Ah, tá aqui. Enfim, e eu tenho adorado o feedback de vocês, que vocês têm gostado dos vídeos, do fato de eu estar fazendo, mas eu ouvi os feedbacks que tava difícil de ver e tal, e eu reconheço. Eu vou falar uma coisa, eu até falei com vocês, acho que no último vídeo. Se você tem alguma youtuber, alguma criadora de conteúdo que faz vídeo de maquiagem, que você gosta, que você aprende muito com ela, não esqueça de dar like em todos os vídeos dela, porque é muito difícil fazer esses vídeos. Porque, tecnicamente, é muito mais complicado que fazer vlog. Vlog é difícil no sentido de você criar histórias. Acho que cada um tem o seu, eu posso dizer, a sua habilidade e tenta explorar da melhor forma possível. Eu acho que vlogueiras como eu, nós temos facilidade em contar histórias, até mesmo de uma forma visual, enxergar o que tem na cena para contar e tal. E youtubers que fazem maquiagem, normalmente elas são muito boas na técnica, inclusive de filmar, que é bem difícil. Então, se você gosta de alguma, se ela te ajuda muito, não esquece de dar like em todos os vídeos dela, porque é difícil para ela fazer isso. E, basicamente, o que acontece é que não é que você precisa do melhor equipamento em si, não é que você precisa de coisas que são super caras. É que são duas vertentes. Ou você vai para você se especializar em vlog, ou fazer esses vídeos e tal, esses vídeos aqui assim. E são equipamentos diferentes. Câmeras de vlog são muito boas para vlogs, mas elas não são boas para quando você filma de perto, para quando você filma detalhes e tal. Então, para mim é muito difícil usar o mesmo equipamento para filmar esses vídeos de maquiagem. E aí uma coisa que eu tinha já pensado e tal, eu tenho câmeras que são menos de vlog, são mais assim, estáticas, digamos, vamos chamar de estáticas. Eu já tava pensando em fazer alguma coisa sobre isso e tal, eu já falei que eu não enxergo direito, então eu preciso de um monitor grande para ver e tal. Já tava pensando em tomar não pode dizer, providências em relação a isso. Só que aí eu comprei essa câmera nova que eu tô falando, que é uma câmera de vlog também. Eu comprei a Insta360 Luma... Qual é o nome, gente? Ai, tem tantos nomes hoje. Luna Ultra, que é uma câmera que eu queria muito pra vlog. Ela é muito parecida com a outra que eu usava pra isso, que é a Pocket 3. Bom, e aí, brincando com ela hoje, eu percebi que ela é muito boa pra captar detalhes de perto, diferente da outra que eu tinha. Então eu resolvi dar uma chance pra ela e tô filmando com ela hoje, para ver se a gente consegue. Talvez porque ela tem duas coisas legais, além dela conseguir pegar muito bem esses detalhes de perto, ela tem um zoom de verdade, porque ela tem duas lentes, a outra era um zoom meio mascaradozinho. Ela filma 8K, então eu posso filmar bem grande, não preciso me preocupar com o enquadramento e depois eu posso cortar na edição.
Porque, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Eu te amo, muito obrigada por estar aqui, mas algo que eu nunca farei por você é publicar o meu rosto em 8K na internet. Eu vou filmar em 8K, mas a gente vai reduzir para 4K, que é o máximo que eu vou. E olhe lá, e 4K para mim já é um pesadelo. Mas enfim, então por isso que talvez seja um pouco melhor. Vamos ver se a gente fica com essa, se realmente eu tenho que depois pensar numa câmera específica para esse tipo de vídeo e tal, mas tô tentando voltar ao normal desde a viagem, que ainda não consegui direito. Essa semana foi editando um vídeo que foi super longo da viagem, e aí teve o vídeo do Cirque du Soleil também. Então, assim, agora que eu tô conseguindo voltar à minha rotina, e vocês sabem que sábado a rotina é essa, a gente se arruma juntas, e depois a gente vai para um restaurante, tem o nosso date à noite, e do jeito que eu gosto, rotina, tudo certinho, tudo programado. E bom, e eu tô abrindo hoje, pela primeira vez eu vou usar o corretivo que eu comprei nessa viagem na volta. Eu comprei no Free Shop esse corretivo da Yves Saint Laurent, que eu já tinha no passado, eu adorava. E, bom, eu já tinha comprado algumas vezes no passado em Free Shop, e dessa vez eu resolvi comprar de novo. Como é que usava isso mesmo? Acho que era assim, né? E eu deixei pra abrir hoje. No vídeo ainda não usei, já tem mais de uma semana que eu cheguei e tô guardando pra abrir com vocês. Eu até comentei que também, se você viu, é assim mesmo? Eu tô fazendo certo? Eu até comentei também que eu comprei uma outra paleta da Dior e que eu tô meio assim, não sei. Essa eu não abri ainda, essa eu vou fazer um vídeo dedicado a ela. Ih, eu tô achando que essa cor é escura. Vamos ver. Eu vou fazer um vídeo dedicado a essa paleta nova que eu comprei, que eu falei que eu não tô muito assim esperançosa de que vai ser a grande paleta que eu adoro. Mas enfim, espero que nos próximos dias eu vou fazer um vídeo específico a gente abrindo. E se eu tiver meio estranha, às vezes esquecer de olhar pra cá, pra lente da câmera, e estiver olhando pra baixo, é porque eu tô com o iPad conectado à câmera, pra eu poder enxergar um pouco melhor do que tá saindo. Porque, gente, vocês sabem que eu sou quase cega. E, gente, como eu adoro. Eu tinha esquecido o quão bom é esse corretivo. Ele é caro, mas ele vale cada centavo. E eu apliquei só um pouquinho e já cobriu tudo aqui. Deixa eu ver no espelho de aumento, que o espelho de aumento não mente pra gente, né? Nossa, gente, como eu adoro esse corretivo. Eu tinha esquecido dele. E a cor é boa essa cor, fica bem... A mulher tinha razão, que eu quase comprei a cor mais clara e ela falou que essa ia ficar melhor pra minha pele, e realmente ficou. Essa acho que é o número 3, se eu não me engano. Mas enfim, é caro, mas também a gente usa pouquinho, vai durar bastante. E pra ser sincera, eu vou usar sábado à noite. E eu já tô suando no nariz, né? Isso que o ar-condicionado tá ligado. Eu fico nervosa, gente, falando com vocês. Mas, enfim, como eu falei, eu ainda tô voltando ao normal desde a viagem, porque essa semana eu fiquei editando o vídeo do... Vocês já assistiram o vlog? Esse vlog ficou muito legal e eu gostei muito também do vídeo depois do vlog, que eu já publiquei também, você já deve ter visto, do Cirque du Soleil, porque foi tão legal a noite no Cirque du Soleil que eu tinha começado editando ele dentro do vlog, só que ficou tão legal que eu achei que ele merecia um vídeo à parte, sabe? Senão ele ia ficar perdido no meio do vlog tão grande. Então, se você não viu, não é porque é meu não, tá? É muito legal. Não, tô brincando, é bem legal. Foram umas férias bem necessárias. Pra falar a verdade, eu queria ter descansado mais, a gente não descansou tanto como a gente tinha planejado. E agora que já passou essa viagem, eu posso contar pra vocês que a gente tem outra viagem planejada, se eu não me engano, quando que é, amor? É agosto? Setembro, início de setembro, a gente tem outra viagem, mas eu nem comecei a pensar nessa outra ainda, agora que eu vou começar a pensar, porque eu queria, tipo, me dedicar a essa e depois que a gente voltasse dessa, começar a pensar na outra. Mas, enfim, a gente vai pra Espanha. Eu nunca fui pra Espanha, tô super contente, que é um país que eu queria conhecer mesmo. E agora eu vou ter a oportunidade de ir. A gente vai uma semana a algumas cidades da Andalucia. E cadê o que eu tô procurando? E então espere que nos próximos vlogs a gente vai começar a planejar. Planejar assim, né? Eu devo mostrar já, que eu já devo começar a comprar coisa pra levar, de roupa e tal. Por isso também que eu comprei essa câmera, eu queria muito essa câmera. E eu tava pensando se eu comprava agora ou se eu esperava um pouco, mas eu não gosto de comprar muito perto de viagem, de coisas assim,
de momentos em que eu sei que eu vou precisar da câmera, porque o ideal é a gente aprender a usá-la. Vocês vão ver que nos próximos vlogs vai ter muito erro, porque assim, eu não tô acostumada, então eu prefiro ter todos os erros agora na rotina, e quando tiver que filmar na viagem, sair tudo direitinho. E aí, sobre o restaurante de hoje, eu não sei muito bem o que falar dele. Eu lembro que a gente tinha visto uma vez pra ir nele, porque tinha um chefe que ficou muito tempo nele, que era famoso, que ia se aposentar, ia ter o último jantar e tal. Só que acho que não tinha mais lugar, mas, sei lá, não tinha mais mesa disponível para reservar e tal. A gente acabou não indo. E aí, quando a gente tava pesquisando essa semana, eu lembrei, vamos naquele lá, acho que chama Lucy. Se eu não me engano é de comida francesa, mas é a única coisa que eu sei sobre esse restaurante. E bom, porque você pode ver que tá sendo bem caótico desde que eu cheguei, né? Aliás, eu já até comentei aqui que normalmente no início do mês a gente já sabe mais ou menos onde a gente vai, a gente já reserva tudo, então já tem tudo planejado, já sei a roupa que eu vou e tal, justamente para não ficar assim de última hora sem saber o que fazer, porque pessoas estruturadas como eu ficam loucas com isso. Mas isso é basicamente o que eu sei. Eu tô usando certo? Isso é basicamente o que eu sei sobre o restaurante de hoje. Mas eu tenho certeza que vai ser legal, vai ser bom. Supostamente é um restaurante que eu não diria tradicional, mas que já tem há bastante tempo, que já é renomado, digamos. Então deve ter o seu motivo para isso, né? Uma outra coisa, eu tava aqui fazendo o contorno do nariz. Eu preciso comprar pincel para fazer o contorno, se vocês tiverem sugestões e tal, coisas que dê para comprar no Canadá. Alguém me deu uma sugestão esses dias no comentário que eu achei bem legal, que eu vou pesquisar como fazer, que é fazer o delineado com pincel de unha. Eu vou pesquisar sobre isso, algum pincel de unha para eu comprar, e também o gel ou delineador e tal, se vocês também tiverem dicas sobre isso também, se vocês puderem me ajudar, porque acho que é a próxima fronteira, é a próxima coisa que eu quero melhorar. E hoje, mas eu já estava esquecendo. Também outra coisa que pediram nos comentários era para eu continuar usando essa paleta, mas dessa vez usar as cores mais escuras, ou seja, as cores mais para noite. E é isso que a gente vai fazer hoje. Eu usei bastante na viagem, usei todos os dias. De dia eu usava mais a Morphe, a outra que eu levei, e de noite eu usava essa daqui. Usei para os Jogos do Brasil, a gente acabou a primeira fase agora. Quando você estiver vendo aqui, quando você estiver assistindo esse vídeo, a gente já vai estar bem mais para frente na Copa. Na segunda-feira agora o Brasil joga contra o Japão, o primeiro jogo eliminatório. Mas enfim, tenho usado bastante a paleta e também tenho explorado as outras cores. E hoje a gente vai fazer juntas um look mais pra noite com essa paleta aqui, pra ver se ela é boa também pra noite, se ela é boa também para outras estações, além do verão e tal. Eu acho que sim, eu tenho usado bastante. Uma das cores que eu mais gostei, aliás, a cor que eu mais gostei, vocês já sabem, é esse dourado, eu tenho usado muito, mas eu também gostei muito desse daqui, que ele parece um violeta cinzento e tal, mas ele fica meio avermelhado. Eu gosto muito de misturar os dois, aliás, não preciso nem falar isso, porque no último vlog eu já mostrei pra vocês isso. Hoje eu vou usar esse daqui como base, e depois eu vou usar o preto no canto pra trazer dimensão, porque eu achei esse preto um dos melhores pretos, porque preto, ele pode, tipo, fazer o look, pode arruinar, né? Esse preto é muito bom. Então eu vou começar com esse daqui e vou colocar na base, que eu achei que fica muito bonito. Aliás, só porque eu falei que ele fica meio avermelhado, hoje ele tá ficando mais cinzento. Não me pergunte por quê. Talvez tinha mais pigmento avermelhado em cima. Eu tô vendo assim, quando bate a luz assim, reflete, você vê mais avermelhado nos cantos. Ele é um efeito quase furta-cor, eu diria. Mas é bem interessante. Aliás, que cor linda, né? Se eu completasse o olho todo com ele e fizesse um delineado, já tava perfeito, né? Um delineado preto, você faz um olho de gatinho. Eu tô vendo aqui no espelho, eu acho que já ficaria perfeito. Mas eu vou fazer mais escuro no cantinho pra gente usar as outras cores da paleta. Que, aliás, eu tô pensando que da próxima vez acho que eu vou fazer isso. Mas é porque eu quero realmente mostrar pra vocês como é que fica esse preto. Porque ele é muito bonito. Agora sim, eu vou vir com outro pincel, esse número 9 da Sephora, e eu vou aqui nesse preto, tirar o excesso, porque esse preto é poderoso. E aí eu gosto de dar umas batidinhas, só pra sentir
pra relembrar como é que é o preto, né? Porque às vezes a gente esquece como é que foi na última aplicação e a gente acaba colocando demais. É bom pra gente relembrar ou, como eu poderia dizer, pegar o jeito com a cor de novo. Olha só que preto intenso, super forte. Coloquei bem pouquinho e já fez uma baita dimensão no olho. Tá do outro lado. Eu vou dar uma espalhadinha aqui pra juntar os dois, pra não ficar essa linha tão definida. Eu vou confessar pra vocês, é a primeira vez que eu uso essas duas cores juntas. Eu já tinha usado o preto acho que 1 ou 2 vezes. Essa cor eu tenho usado bastante, mas no canto do olho. E eu pensei, nossa, acho que as duas juntas... Porque eu gosto muito do dourado com preto. Eu gosto muito de som, quando faz assim... Eu gosto muito de fazer a minha pálpebra com contraste, sabe? Então aquele douradinho com esse preto eu também gosto muito. Mas eu pensei, poxa, eu vou usar essa cor aqui que eu gosto bastante. Ver como é que fica. E na verdade ficou bem legal. Só tenho que espalhar melhor. Eu vou limpar o pincel. Aliás, uma coisa que eu não levei na viagem, que eu senti muita falta, foi isso daqui, ó, pra limpar o pincel. Eu pensei assim, na viagem, tá, eu limpo em qualquer papelzinho, sabe? Fez uma falta. Próxima vez eu vou levar. Algo tão simples, tão baratinho. Acho que esse aqui eu comprei na Dollarama. Enfim, acho que fica melhor pra espalhar com um pincel limpo. Ai, fica tão bonito, porque aí pega um pouco desse brilho no preto também, então o preto fica quase um prateado, mais um chumbo, eu diria. Um chumbo brilhoso. Eu acho que não precisa nem de delineado, pra falar a verdade. A gente já fez isso em 5 minutos. Não, menos que 5 minutos. Isso porque eu tô fazendo pra vídeo, assim, eu fico nervosa, demoro mais pra fazer. Mas se eu tivesse sozinha, eu já teria acabado já. Agora, eu vou pegar o pincel bem fininho, esse 10, e vou nesse mesmo preto. E agora que vem a parte um pouquinho mais... Digamos que a gente pode estragar tudo, mas a gente vai conseguir. Eu venho aqui embaixo, faço uma linhazinha e puxo até aqui, ó. Aliás, ficaria legal até se eu fizesse com outros. Ficaria legal com outro também. Tá do outro lado. Agora eu tô pensando, eu gostei da cor, é um look bem legal pra noite, pra jantar. Mas definitivamente eu não sei se é verão. Entende o que eu quero dizer? É um look mais... É porque aqui é bem definida, as estações do ano são bem definidas. E o verão é tão curto, dura tão poucas semanas, que parece que a gente quer ter tudo do verão junto, assim, e bem, sabe? Então, tipo assim, mesmo sendo noite, você quer coisas coloridas, assim. Então, eu acho que é uma maquiagem meio pesada para essa época do ano, eu diria. Não tô falando que é o normal daqui, não. Até mesmo que as pessoas usam preto o ano todo. E, enfim, nem vou começar a minha reclamação sobre a falta de cores por aqui. Mas, enfim. Só um detalhe, assim, né, que eu tô fazendo, mas eu acho que talvez vocês só vão me ver fazendo de novo esse look mais pra quando acabar o verão mesmo. Mas eu gostei. Ficou muito... eu gostei, ficou bonito. Vamos tentar colocar os cílios, que eu tenho melhorado, mas... Cadê os meus cílios? Aqui. Existe o desafio de colocar cílios e existe o desafio de colocar cílios com unhas postiças. Parece que ele cresceu, parece que ele aumentou. Tava menor. Pensando em cortar um pouco mais. Acho que eu vou cortar. Cadê a tesoura? Na verdade, acho que esse vai melhor do outro lado. Vou colocar do outro lado. A gente colocar cílios é outra coisa que ninguém fala, que vai ficando mais difícil com o passar do tempo, né? Porque além de, obviamente, a gente já não enxergar tão bem, quer dizer, eu nunca enxerguei bem, mas só vai piorando. A pele da pálpebra, ela vai ficando menos firme, então fica mais difícil, sim, de você conseguir. Eu acho que se você já aprende desde nova e faz muito e pega bastante prática, talvez não vai dando tanta diferença com o passar do tempo, porque você vai se adaptando e tal, mas é difícil para quem sempre teve dificuldade e acabou fugindo disso, né? Eu acabava não encarando o desafio de colocar, porque dava muito trabalho. Mas agora eu quero colocar, eu quero aprender a fazer isso, gente. E esses dias eu tava até pensando em colocar fazer os que são, como eu posso dizer, os fixos, né? Fazer os cílios e tal. Mas depois eu pensei, não, eu tenho que aprender a fazer isso. Eu só vou aprender se eu tiver que fazer sempre, sabe? Me forçar a fazer. Eu tô quase desistindo agora. Tô quase pensando, eu vou sem mesmo, não tem problema. Mas eu penso, não, eu preciso aprender, eu preciso aprender.
Nem que eu tenha que, nem que eu tenha que estragar minha maquiagem e ter que começar de novo. Eu preciso aprender isso, não posso mais fugir. Eu também já usei esses cílios algumas vezes, então assim, ele já tá ficando velho. Acho que na caixa dizia que ele era para 10 usos. Eu acho que a gente deve estar próximo disso. Se fala 10 vezes, é para usar 10 vezes. É porque também eu não contei. Pode ser que sejam 8. Eu chutaria 8 vezes. É só que me faltar. Agora eu vou ter que manter no diário a quantidade de vezes que eu uso os cílios. Acho que eu consegui. É meio estranho aqui, mas eu acho que... Eu daria uma nota 7. Talvez 7,5. Mas a gente vai chegar no 10. Não vou desistir. E 7,5 a gente passa de ano. Então a gente vai com 7,5 hoje. Eu consigo espalhar um pouquinho mais a sombra aqui pra cima dele pra disfarçar a cola. Porque eu não quero fazer delineado, porque tá tão bonito o olho assim, eu não queria delinear. Aliás, tá vendo que eu manchei embaixo por causa disso, vou ter que acertar. Talvez eu deveria ter deixado pra fazer isso depois de colocar os cílios. Mas cada dia a gente aprende uma lição, né? Tentar consertar embaixo. Gente, quando eu falo que esse corretivo é fantástico, eu não fiz nada, eu só peguei o pincel que tava sujo, entre aspas, com o corretivo que eu acabei de usar e passei aqui, ó. Olha só que maravilha, olha a diferença. Nem precisei usar mais produto. Gente, eu amo esse corretivo. Tinha esquecido o quanto eu amo. Acho que tá. Preciso melhorar também esse contorno do nariz. Mas, como eu falei, eu preciso pesquisar um bom pincel pra isso. Será que tá bem? Não tá ruim, não. Cadê meu pó? Acho que eu passei muito pó. Bom, agora, como sempre, eu vou trocar de roupa, colocar minha roupa, e aí sim eu volto pra colocar o batom. E aí sim a gente pode dar pra finalizar da maquiagem. Agora sim, de volta com a roupa colocada. E agora que já podemos minimizar os acidentes, vou passar o batom. E acho que eu já vou com batom vermelho. Acho que eu acabei de borrar com o lápis. Aliás, eu tô vendo que tirar uns pelinhos aqui do canto da boca. Não tá perfeito não, mas já deu uma melhorada. Aliás, se sair as imagens do jeito que eu tô vendo aqui no iPad, acho que essa câmera vai mostrar todos os detalhes, viu? Pra corrigir essa linha aqui. Vou colocar um pouquinho mais do outro lado. Vamos fingir que a gente quis isso desde o início. Agora sim eu vou vir com o batom líquido por cima. Cadê meu batom? Eu adoro esse batom. A minha bruma... Preciso falar uma coisa pra vocês. Vocês viram há uns vlogs passados que eu comprei essa bruma da MAC, que todo mundo falava super bem e tal? Eu, sincera, ela é muito boa, vou até usar agora. Mas eu uso muito essa da Essence que eu comprei. E eu vou dizer que não vejo muita diferença, não. Só vou usar essa aqui porque é sábado à noite, a gente usa os melhores produtinhos, mas quando acabar eu acho que eu não vou comprar outra, não. Ainda bem que eu comprei o pequeno pra experimentar. Falavam tão bem, quer dizer, não é que ela é ruim, ela é muito boa. Eu só acho que a da Essence é tão boa quanto. Aliás, o cheiro dela é fantástico, é bem melhor que o da Essence, isso eu tenho que dizer. É mais luxuoso, assim, você sente que é mais luxuoso. Mas não vou comprar outra, não, vou continuar comprando a da Essence, pra falar a verdade. A não ser que eu ache alguma outra melhor. O que eu ia fazer agora? Ah, sim, perfume. Um pouquinho de perfume. Soltar o cabelo. Que, aliás, nem fiz nada com o cabelo hoje, eu só sequei mesmo. Depois do almoço. Nossa, é tão bom me ver na tela do iPad. O cabelo tá meio marcado aqui lá, mas tá bom, tá ótimo. Agora sim posso dizer que eu tô pronta pra ir jantar. Acabamos de perceber que o talher é igual... Não é igual da nossa casa. O cabo é igual da nossa casa, mas esse parece uma versão um pouquinho mais nova, porque ele é mais moderno, assim, umas linhas mais arrojadas. Aqui, ó. Here you have our lobster claw with pickled vegetables and a hollandaise escabeche.
Nice and steady. Oysters. Beautiful centerpiece. Uau! With our Argentinian red shrimp on the side, and finally our scallop crudo, tarragon spinach, crispy shallot, and green apple meal. Bon appetit. Thank you! Gente, se já tá bonito no vídeo, vocês têm que imaginar o cheiro. Tem um cheiro de mar. Aliás, acho que eu senti transportada de volta pro México, assim, quando começaram a trazer as coisas, aquele cheirinho de mar, assim, de frutos do mar. A gente tem aqui ostras de Quebec, né? A lagosta também era Quebec? Ele falou, não, era... Eu lembro que ele falou que o camarão era argentino. E mussels, né? O quê? Esse é o prato. Ah, esse já é o primeiro prato. É verdade, porque na verdade a gente pediu... Ai, não vira quando eu tô... Aprender a usar a câmera. A gente pediu o menu, né? Sempre que a gente vai no lugar que tem o menu, a gente pede o menu. Mas além do menu, você tem a opção de incluir um raw bar, ou seja, um bar cru. Normalmente são frutos do mar e tal. Então esse é a parte do menu que você pode adicionar. É um adicional do menu que você pode escolher. Então esse primeiro é o primeiro prato do menu e esse daqui é o adicional que a gente fez com os frutos do mar para acompanhar. Nossa, parece muito bom. Eu só não sei como é que a gente come isso daqui, ó. Acho que a gente vai passar vergonha. Nossa, pesado. Acho que tem bastante carne aqui, hein? O segundo prato é um foie gras. A gente tem uma panqueca salgada, na verdade, embaixo, que é alguma coisa que ele explicou que tem ruibarbo fermentado, que aliás, estava comentando que o seu tem uns blueberries aqui, ó, que o meu não tem, ó. É um prato pra ser diferente. É, o seu tá mais bonito. A gente tava comentando que o ano passado tava muito na moda, todo lugar que você ia tinha ruibarbo. A gente tava comentando, nossa, eles estão atrasados, tá muito 2025. Thank you. Risoto vegetariano, né? Ah, o risoto é vegetariano, mas tem lagosta e foie gras. Não é foie gras, escargot, né? Escargot aqui e lobster. Delicioso, né? Muito bom. Curry aqui também, não tem? E agora tudo muito bom. This is our beautiful duck breast with a samchuk curry and crispy samchuk and broccoli, Chinese broccoli and cassis cheese. Enjoy. Thank you. Nossa, muito bom. Uma coisa difícil de fazer no bagre de pato, né? É que ele é gorduroso por natureza, ele tem que ser gorduroso para ser saboroso, mas ele não pode ser gorduroso demais. Você tem que achar o ponto certo, assim, o equilíbrio certo entre a gordura e a carne. E esse daqui eles conseguiram. Taking it a notch up in the French theme of the night with the cheese. The cheese is called Douanier, it's from Quebec. It's cheese very similar to one called Morbier in France. Tem goiabada embaixo. Não, tipo um goiabada. Me chamou. Ups. Fazendo você passar vergonha, amor. Last course here for you. These are the profiteroles. These are based after a heavy breath. E esse é como se fosse um donut, ele estava explicando, é uma patachu, né? Ah, você já comeu até, você pode me explicar melhor. Não profiteroles? Ah, é um profiteroles. Então, mas é feito com uma patachu, né? Não. E um cheesecake de morango por dentro.
E em cima tem um sorvete de morango. Olha só que bonito.